Nas religiões mais antigas, naquelas filosofias milenares, havia um entendimento comum da civilização humana de que Deus já havia criado tudo perfeito em sua obra, de que a criação estava pronta e, portanto, não haveria nada mais a melhorar. Por isso que a ideia de evolução era uma coisa que não era aceita e nem era compreendida pelas pessoas, de maneira que esse conceito também não estava presente em suas crenças, suas ciências e suas filosofias. Por causa disso, uma alma humana nunca viria a ser nada mais do que isso, uma alma humana. Ela jamais se tornaria, por exemplo, em um anjo, porque para tal, você já teria que ter sido criado por Deus diretamente como um anjo. Um anjo seria sempre um anjo. Um homem seria sempre um homem. E um animal seria sempre um animal. E todos eram perfeitos como tais. O animal era perfeito, por exemplo, até onde a natureza do animal permitiria uma perfeição. Mas não além disso. Porém, ainda que não pudesse haver evolução, o sentido contrário, ou seja, a involução, era aceita na filosofia da época. Porque entendiam que a alma poderia vir a se quebrar, se perder, se autodestruir e assim deixar de lado a sua perfeição. E nessa linha, muitas religiões antigas, em especial as orientais, entendiam que uma alma humana poderia reencarnar como um animal. Assim, se você tivesse sido mal em uma determinada vida, muito orgulhoso, vaidoso, abusasse do seu poder em detrimento das outras pessoas, você poderia, numa próxima vida, nascer no corpo de um porco ou de um jumento. Isso acontecia não porque as almas eram imperfeitas, mas sim porque os erros praticados por aquelas pessoas faziam com que a sua alma se degradasse, se tornasse imperfeita. É o chamado princípio da degradação da alma. Ou seja, a alma poderia sucumbir, poderia regredir, poderia involuir. O conceito de evolução só foi verdadeiramente ganhar espaço na mente humana a partir do século XIX, em especial quando Darwin, em conjunto com Alfred Wallace, propõe a então moderna teoria da evolução das espécies. E nessa mesma época, como nada é coincidência nesse universo, os trabalhos desenvolvidos por Allan Kardec junto aos espíritos traziam informações novas sobre a origem das almas e a capacidade que elas têm também de evoluir, diferentemente daquilo que se pensava até então. Então, no Livro dos Espíritos, nas respostas às questões 115 e 121, fica muito claro que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Significando o quê? Todos os espíritos começaram ali, vamos dizer assim, do zero. E dali precisavam de uma evolução. E a resposta à pergunta 114, que deixa também evidente que são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma outra mais elevada. Ou seja, naquela segunda metade do século XIX, o conceito de evolução passa a ser uma teoria moderna e mais aceita, tanto na ciência, em relação às espécies, quanto na espiritualidade, em relação às almas. Em junho de 1863, Kardec publica na Revista Espírita um artigo importante sobre o princípio da não retrogradação dos espíritos. Não retrogradação do espírito significa que nenhum espírito volta atrás na sua evolução. Então nós podemos evoluir, crescer, mas nunca voltar atrás. Então a ideia de que uma alma humana pudesse regressar encarnando em um corpo animal já não seria mais aceita. Em 1965, também na Revista Espírita, é explicado não apenas que o espírito não retrograda, como que ele também evolui
através dos reinos. Ou seja, a evolução da alma, a evolução dessa consciência, ela vem lá do reino mineral, passando paulatinamente para o reino vegetal, indo para o reino animal, até se tornar uma alma humana no reino hominal. E que aí ainda não é o destino final da jornada das almas. Como disse Leon Denis, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Não apenas os humanos, mas todos os reinos estão em constante evolução, inclusive o reino animal. Então daí a gente entende que um animal poderá se tornar sim e vai se tornar uma alma humana, mas o contrário já não acontece. Pois bem, se a espiritualidade nos informa que a alma humana é mais evoluída do que a alma animal, surgem então algumas perguntas na nossa cabeça. Como por exemplo, mas um animal muitas vezes não é melhor do que um ser humano? Ou então ainda de outro ponto de vista, mas o ser humano também não é um animal? O que nos diferencia exatamente deles? Sem dúvida alguma, nós somos também animais. E no estágio de humanidade que nos encontramos hoje, ainda agimos como animais, na maior parte de nossos dias, deixando-nos levar pelo instinto e deixando-nos ser conduzidos por sentimentos primitivos de medo ou de busca de prazeres. É por isso que nós ouvimos falar tanto da necessidade do nosso despertar da consciência, que acontece quando percebemos que nós, humanos, somos muito mais do que um corpo animal levado simplesmente pelos instintos e prazeres sensoriais. E começamos a buscar em nós as energias maiores do amor incondicional que concede ao nosso espírito liberdade da nossa própria carne, para que possamos guiar as nossas vidas por princípios maiores, por nossa essência, por propósitos espirituais mais elevados. Enfim, esse despertar da consciência acontece quando, de fato, deixamos de agir como animais, simplesmente levados pelo ego. Mas, se por enquanto grande parte da população humana ainda se encontra dormindo em relação à nossa essência verdadeira, em relação aos nossos propósitos maiores, e agindo exclusivamente pelas vontades, medos e desejos do ego, de novo, o que nos diferencia hoje dos animais? Por que criamos um chamado reino hominal e nos incluímos nele? Por quê? Ainda que o homem, em sua maior parte, ainda haja como animal, ele recebeu, nesse processo evolutivo, ferramentas espirituais que o animal não tem. No reino hominal, pela primeira vez é dado à nossa alma a autoconsciência, que é uma capacidade que os animais não possuem. Ou seja, nós existimos e nós sabemos que existimos. Isso pode parecer muito pouco, mas é um salto evolutivo gigantesco, porque é isso que nos faz olhar para dentro e nos perguntarmos: quem sou eu? Da onde eu vim? E para onde eu vou? E sem essas perguntas e sem a busca de suas respectivas respostas, o estudo da espiritualidade perde totalmente o seu sentido e qualquer tentativa de crescimento espiritual será inócua. E por consequência disso, diferente dos animais, nós somos também os únicos seres que têm ciência e consciência da sua própria morte. Ou seja, nós sabemos que um dia vamos morrer. O animal não tem essa percepção. E é justamente o medo da morte, trazido dessa consciência constante de que ela vai acontecer, que nos leva a buscar uma conexão diferenciada com a divindade, que nos faz desenvolver as religiões, as espiritualidades, o contato com o divino, que nos faz olhar para cima pela primeira vez. Mas vamos voltar aos animais. E eles? Qual o momento espiritual que eles estão passando? Quando falamos de animais,
existe um espectro muito grande de espécies, tipos e raças diferentes. Nós temos insetos, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos. E dentro de cada tipo, né, há outras milhares de subclassificações e diversidades. Então, é bastante evidente que mesmo entre os animais existem aqueles que estão espiritualmente mais evoluídos e aqueles que ainda não estão tão evoluídos. Então existe também essa escala de evolução entre o reino animal. Mas em termos gerais, se nós formos analisar o reino animal, né, de uma forma mais global, nós podemos dizer que eles têm uma função muito importante, né, nessa evolução da alma. Primeiro, ser uma transição entre almas ainda mais coletivas para almas mais individualizadas. Porque é ao longo do reino animal, ao longo da evolução do reino animal, que a alma vai se percebendo mais e mais como um indivíduo, mais e mais independente. Ela vai aumentando a sua individualidade enquanto passa pelo reino animal e vai desenvolvendo mais esse seu ego individualista. Segundo aspecto espiritual desse reino animal, é um momento em que a alma no animal está conhecendo a fundo as experiências relativas às emoções. Medo, prazer, ciúmes, raiva, amor. O corpo emocional é grandemente desenvolvido durante o reino animal, nesta fase evolutiva animal. Veja, no reino anterior, no reino vegetal, apenas as plantas que estão no topo do reino vegetal mais desenvolvidas têm um início de percepção de algumas emoções. Mas é no reino animal que essas emoções vão se desenvolver de forma mais, né, completa. E terceiro, em seus últimos momentos evolutivos, né, nesse reino, ele começa a experimentar também o princípio da inteligência racional. Ele começa a desenvolver o seu corpo mental. São os primeiros passos, por consequência, de uma certa racionalidade, do livre-arbítrio, para se preparar para receber no futuro essa autoconsciência que nós comentamos, que existe quando ele migra para o reino hominal. Então vejam só a enorme importância deste reino, o reino animal, no processo evolutivo de uma alma, experimentando o desenvolvimento de emoções, a individualização, experimentando os medos e desejos do ego, nessa luta pela sobrevivência egóica, recebendo ainda as primeiras luzes de um corpo mental mais elevado, que inicia o raciocínio, a escolha, o livre-arbítrio. E como a gente disse, dentro desse reino animal, existem gradações evolutivas. Então vamos dar uns exemplos. Se nós pegarmos as formigas, as abelhas, elas ainda têm almas muito coletivas. Elas experimentam e vivem o coletivo. Elas sentem o que acontece no seu coletivo. Estão começando a perceber as prerrogativas evolutivas de ser um indivíduo. Estão começando a perceber a individualização. Né? Começando a perceber que podem decidir por si próprios. O que lá na frente vai levar ao livre-arbítrio mais pleno. Mas já no nível acima das abelhas, das formigas, muitos peixes e aves, por exemplo, ainda vivem em cardumes, em grandes cardumes, em grandes revoadas. Estão ainda bastante submissos aos grupos, movimentando-se em conjunto, como se fossem apenas um só corpo, né? Então eles migram juntos para se defender, para se alimentar. Mas já há neles uma aparelhagem interna, mais evoluída, no sentido de sua independência, ao ponto de que já algumas espécies de aves e de peixes já são totalmente independentes, tendo suas consciências individuais bastante perceptíveis e avançadas. Veja, o animal começa com essa alma coletiva, vai se individualizando, mas ele vai entendendo também, ele vai experimentando uma cadeia alimentar na natureza. Ele aprende a matar pela sobrevivência. Ele aprende também a morrer, entregando-se para a perpetuidade da natureza. Esse ciclo é um gesto inconsciente de amor, de entrega. É ao mesmo tempo também uma semente de um grande aprendizado que vai demonstrar que a vida
nos é dada gratuitamente pela natureza. E que em determinado momento nós também vamos entregar a vida de volta à natureza de forma gratuita, para que outros seres e outras gerações possam ter igualmente as suas experiências neste planeta. E é o início do aprendizado sobre esse mundo das formas, onde tudo tem começo, meio e fim, onde tudo está em constante transformação. Esse mundo ilusório das formas que nós vivemos é uma forma inteligente e amorosa da espiritualidade maior para que todos possam compartilhar as experiências terrestres como encarnados. Uma grande corrente onde um auxilia o outro, onde um é importante ou fundamental para a existência do outro. Todas as espécies neste planeta estão interligadas. E no tempo, um cede lugar ao outro, morrendo o corpo para que a próxima alma possa nascer em um outro corpo. Essa natureza sábia, incrível, que nos ensina princípios, os princípios universais, como aquele descrito na Tábua da Esmeralda, que diz: o que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é como o que está embaixo. Para realizar os milagres de uma única coisa, que é a lei da correspondência. Quando nós percebemos essa interligação harmoniosa entre vidas de diferentes espécies, uma regulando e permitindo a vida da outra, percebemos como todos os seres da natureza, em todos os níveis, em todos os reinos, estão intimamente interligados por uma força maior. A evolução dos animais vai assim permitindo que cada qual vai experimentando novos degraus de consciência, vai se individualizando, do coletivo vai se tornando indivíduo, e nos ensina a ficarmos cada vez mais separados um do outro. Pode parecer que esse ensinamento de ficar separados seja egoísta, né? Mas ele não é. É através dessa individualização que nos será permitido ter experiências como almas individuais, como consciências individuais, que nos será permitido agir de acordo com nossos próprios pensamentos e sentimentos, que nos será permitido agir com nosso livre-arbítrio. E essas experiências para a alma serão impossíveis sem uma individualização prévia, que acontece justamente ao longo do reino animal. Deus nos permite essa experiência individual por seu amor incomensurável. E nessa jornada evolutiva animal, é natural que acabamos sendo levados a entrar, conforme a gente se individualiza, nas trevas do egoísmo, enquanto experimentamos exclusivamente instintos de sobrevivência pessoal, a busca de prazeres. Essa fase se inicia e é representada pelos animais. E quanto mais evoluído, mais isso acontecerá. Podemos aqui citar, no topo da cadeia evolutiva dos animais, os mamíferos, que vivem o seu ego de uma maneira mais plena, a sua individualidade de uma maneira mais profunda. O livre-arbítrio dos mamíferos já existe de forma muito mais clara, já que seu corpo mental, seus raciocínios, seus pensamentos também estão mais desenvolvidos, permitindo tomar decisões de forma mais elaborada. Porque sem a capacidade de decidir, como nós poderemos falar em livre-arbítrio na humanidade que vem em seguida? E o homem que vem desse reino animal, essa inteligência racional é muito mais desenvolvida, o que não significa que ele também não acabe trabalhando como animal dentro dos seus instintos no início da sua evolução. Então não são apenas os animais, mas também o homem, onde o livre-arbítrio é muito mais contaminado pelos desejos primitivos do ego. O animal, como é que ele age? Ele age por medo. Ele se esconde por medo, ele ataca por medo para se defender, ele age pela satisfação dos prazeres, agride para satisfazer sua fome, procria para satisfazer seus hormônios, necessidade de procriação. Sua vida, suas decisões ainda estão muito presas às vontades e determinações da natureza do ego. Então, depois que a alma se individualiza no animal, ela passa a ter um livre-arbítrio mais pleno e desenvolvido. De início, ela experimenta apenas, como a gente falou, o ego, seus prazeres, seus medos, mas conforme essa ferramenta intelectual, veja os mamíferos, como vai se desenvolvendo, as suas emoções vão se desenvolvendo, e ela começa então a perceber de novo, em algum estágio, que começa, em geral, no estágio já hominal, entre o mamífero e o estágio hominal,
a gente começa de novo, a perceber a outra alma. Lembra que nós estávamos falando de almas coletivas? Almas coletivas ainda sem um raciocínio, sem um corpo emocional muito desenvolvido. Agora a gente desenvolveu isso, recebeu a individualidade, e agora esse animal começa a perceber a existência da alma já individualizada no outro. No outro, olha que coisa interessante. E aí a gente começa a perceber aos poucos, inclusive agora na fase de homem, que o outro também tem vontades, desejos, dores, sentimentos, necessidades. E voltamos a perceber então aqueles nossos irmãos, aquelas almas que a gente vivia colada aqui mais no coletivo, a gente volta a perceber eles ali. E as suas necessidades. E é aí justamente que a gente começa a entrar na fase humana e começar a desenvolver a fase humana. O homem é assim por dizer. O que é o homem? É o meio do caminho, a transição entre o animal, que vive pelo ego, e o anjo, que domina totalmente o ego. A missão do homem nessa escala evolutiva é, como alma individualizada, transcender o ego. O homem começa então a distinguir pela primeira vez o que é a sua alma, o que somos nós, nossa essência divina, e o que não somos nós, o que é corpo físico, o que é ego. O homem, diferente do animal, está pronto para dominar esse ego, porque ele já pode sobreviver sem ele. Não precisa mais do ego se o protegendo, né? Ele já pode sobreviver sem ele, já tem uma inteligência para sobreviver sem o ego. Ele pode parar de sobreviver e começar a viver, parar de reagir e começar a agir. Isso tudo faz diferença, inclusive, no processo de morte e reencarnação. Em regra, o animal, ao morrer, reencarna muito mais rápido do que uma alma humana. É difícil um animal ficar no plano espiritual por mais de 1, 2, 3, 4 anos. Às vezes ele reencarna quase que de imediato. Quanto mais coletiva a alma, ainda mais de imediato ele vai reencarnar. Porque o principal processo dele de desenvolvimento ainda está na matéria. Está nos corpos densos. Está na individualização. Já o homem, por ter um corpo mental mais desenvolvido, ele começa a ver mais tempo na quarta dimensão, no mundo dos espíritos. E ele costuma ter um tempo maior entre uma encarnação e outra. E neste mundo dos espíritos ele começa a viver mais suas elucubrações mentais, revendo seus atos praticados em vida, estudando, preparando-se para uma nova vida. Então ele está começando a trabalhar aos poucos o desapego do seu material, o seu livre-arbítrio, e, portanto, ele vai se utilizando mais e mais do plano espiritual, né, em detrimento ao plano material. Mas fica ainda aquela pergunta: por que então o homem muitas vezes é muito mais cruel, mais mau, né, do que o animal, se ele é mais evoluído? Veja bem, o fato do homem estar em um patamar evolutivo acima dos animais não significa de forma alguma que ele é melhor ou mais importante do que o animal. Não. Inclusive, sabemos que o animal é sim capaz de expressar amor e equilíbrio de maneiras que muitos homens não conseguem nem sonhar. A diferença é que cada qual está experimentando coisas diferentes, a partir de corpos densos diferentes. Como o objetivo da alma é experimentar, o que um animal experimenta é tão importante para o todo do que um homem experimenta, que é tão importante para o todo do que um anjo experimenta, e assim por diante. O fato é que no nosso estágio evolutivo há um preço a pagar. Quando a gente recebe esse intelecto maior e essa autoconsciência, muitas almas, né, passando para essa fase humana, não sabem como lidar com isso. De um lado, com os gigantescos desejos do ego, do medo, de busca de prazeres, e do outro lado, com um raciocínio muito mais desenvolvido. E aí acabam se utilizando dessa ferramenta mental para conseguir aumentar ao máximo suas defesas contra o medo e suas oportunidades de obterem prazer. Isso torna o homem mau, né? Na concepção que nós humanos criamos. É alguém que vai fazer qualquer coisa, mesmo que seja matar seus irmãos ou os animais, para garantir o seu conforto, para garantir o seu poder. Então não é por acaso que observamos tanto disso nesse planeta. E não é à toa que vemos muitas vezes os animais como mais humanos e fraternos do que o próprio homem. Mas nós temos ferramentas para serem trabalhadas e entendidas que eles ainda não têm.
Infelizmente, enquanto ainda estamos distraídos em nosso jardim da infância espiritual aqui, vivendo o ego, estamos, como humanos, destruindo a natureza, maltratando, matando os animais. A gente mata os animais por indiferença. Que nem uma criança sai matando formigas. Nós matamos os animais por esporte, pescando, caçando, só apenas para exibir os nossos troféus, como se isso nos tornasse melhores. Matamos os animais por conforto, porque crescemos nas cidades e não queremos viver entre eles. Então vamos exterminando esses animais das cidades. Matamos os animais por prazer. Alguns sentem verdadeiro prazer em maltratá-los, fazendo literais atrocidades em nome de uma diversão. E a maioria de nós, por outro lado, matamos os animais pelo prazer do paladar, comendo-os. Eu sei que esse é sempre um tema muito sensível para ser discutido, porque o hábito de comer os animais é algo atávico. Vemos em nosso inconsciente coletivo como uma coisa normal, absolutamente aceitável e mesmo imprescindível para a nossa sobrevivência. É um comportamento que nos acompanha desde que o ser humano surgiu nesse planeta. Mais do que isso, que nos acompanha desde antes disso, quando éramos ainda animais e comíamos outros animais. Então, parar de comer carne é algo difícil de aceitarmos. E vamos encontrar todas as justificativas possíveis para continuarmos comendo. Afinal, Deus não fez a natureza assim, uma grande cadeia alimentar, como comentamos antes, onde um animal deve comer o outro para sobreviver? E não somos nós justamente o topo dessa cadeia alimentar? Com direito, então, de comer todos eles, de insetos a mamíferos? Sim, por muito tempo isso foi verdade. A evolução não acontece da noite para o dia e o ser humano, emergindo das almas animais, ainda era e é um verdadeiro animal. E como tal, segue seus instintos e prazeres no dia a dia em todas as áreas de sua vida. Mas nós também estamos evoluindo como humanos. O homem de ontem não é mais o homem de hoje, e o homem de hoje não será de forma alguma o homem de amanhã. E conforme vamos despertando, ou seja, desligando nossa consciência do medo e dos prazeres e conectando a mais energia do amor universal, nosso livre-arbítrio começa a poder tomar outras decisões que antes não existiam. Desde nos amar mais como humanos, até amar mais os animais, parando de maltratá-los e também de matá-los por nosso prazer. Mas comer carne não é uma necessidade? Seria mesmo? Em um planeta onde hoje vivem mais de 2 bilhões de pessoas veganas, vegetarianas, que vivem normalmente sem carne, podemos mesmo falar que isso é uma necessidade física? É curioso que a Forbes publicou recentemente uma matéria sobre o impressionante número de pessoas que estão abandonando ou diminuindo o consumo de carne. Nada mais e nada menos do que 70% de toda a população mundial, se não está abandonando, está reduzindo. Em regra, são jovens, os chamados millennials, que estão puxando esses números para algo que era inimaginável até pouco tempo atrás. Muitos deles se recusam a comer carnes ou estão diminuindo o consumo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de pessoas que se declaram veganas subiu 600% nos últimos 3 anos. São pessoas que estão mais interessadas em saber de onde vem a comida, o que causa na vida dos animais o fato de comermos e quais são os impactos dessa comida sobre o meio ambiente. Felizmente, a tendência mundial hoje é, para as próximas gerações, o abandono completo do consumo de carne para a alimentação. Indústrias estão hoje ficando bilionárias com esse nicho, com o conceito da comida à base vegetal. A Beyond Meat, por exemplo, a Impossible Burger e várias outras, desenvolveram tecnologias que dão à carne vegetal idêntica cor, textura e gosto de uma carne real. Nos Estados Unidos, de novo, por exemplo, essas carnes estão tão populares que são oferecidas já nos fast foods, como por exemplo no Burger King. Carnes estão sendo também criadas em laboratório, a partir de células cultivadas de animais, gerando bifes de animais que nunca foram mortos. Mas, de novo, e a história da cadeia alimentar?
Não estamos no topo porque não podemos comê-los todos. Não é nosso direito. Você alguma vez já parou para pensar onde verdadeiramente entra o ser humano na cadeia alimentar? Nas relações de interdependência entre os seres vivos? Todo ser vivo tem uma função, um papel na natureza. Uma abelha é importante para a polinização das flores, que garante a existência de muitas outras plantas, que garante a existência de animais que comem as plantas, que garante a existência de outros tantos carnívoros que comem esses herbívoros, e assim vai. Não vou me estender aqui, mas escolha você o animal ou a bactéria que você quiser, pesquise no Google, né, e você vai ver a importância enorme deles nos ciclos da natureza. Mas e o homem? É importante para quem na natureza? Você já percebeu que para ninguém? A não ser para ele mesmo? Ao contrário, se tirássemos o homem do planeta Terra hoje, a natureza agradeceria imensamente, né? Porque em algumas décadas todo o meio ambiente estaria 100% recuperado. Ou seja, você percebe que o homem começa em seu estágio evolutivo a se destacar dessa natureza? Né? Dessa natureza, como se de alguma forma não fizesse mais parte dela, ou ao menos desse ciclo de interdependência? Nada é por acaso nesse universo. Acontece isso porque o homem está em uma fase evolutiva na qual está aprendendo a agir menos pelo ego e mais pelo amor universal. Então ele precisa mesmo ter uma maior independência da natureza, para que ele possa ascender, crescer, né, se destacar dessa natureza e penetrar no futuro no chamado reino angelical. E esse é o ponto. Uma das missões do homem é descobrir sua verdadeira independência. É descobrir que ele pode controlar a natureza, que pode co-criar coisas belíssimas com ela. E principalmente, que não precisa ser controlado pela natureza. Se o homem das cavernas não tinha nenhuma independência da natureza, porque ele era, né, literalmente um animal no meio dela, hoje nós podemos viver essa independência. É a inteligência, a evolução do homem que o fará cada vez mais perceber a grandiosidade de sua capacidade de interferir na natureza apenas de forma positiva, de forma solidária. No livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, há um trecho muito interessante comentando sobre a vida de civilizações superiores em outros planetas. E há um comentário de que eles vivem não na crosta do planeta, mas sim em espécie de naves ou cidades que ficam no céu, em órbita, ao entorno do planeta. E não só é neste livro de Chico Xavier. São muitos os relatos da espiritualidade dando-nos conta disso em civilizações mais avançadas. Um dia, a humanidade também poderá deixar a crosta terrestre para os animais, vivendo no espaço sem interferir na natureza, vindo ao solo apenas para pesquisa, apenas para lazer, mas estando lá na órbita, interagindo com a natureza, auxiliando no desenvolvimento espiritual dos animais, retirando matéria-prima apenas de forma organizada e positiva, enfim, utilizando-se do planeta como uma fonte de aprendizado, onde realmente estude a grandeza das forças naturais. Porque vejam, a missão do homem é auxiliar o animal na sua transição, assim como a do anjo é auxiliar o homem na sua. Se hoje nós ainda estamos falhando em nossa missão, maltratando os animais, matando-os, desprezando-os, um dia teremos de fazer o resgate disso, compensando as energias universais e ajudando-os a se elevarem como almas. O homem ainda não percebeu, mas os animais de fato dependem de nós. E sem nossa ajuda, eles estão sendo extintos. Nós somos seus irmãos mais velhos, que deveriam estar cuidando deles, de suas vidas individuais e coletivas. Mais do que isso, ensinando-os, direcionando-os em sua evolução espiritual. Pois é isso que sempre temos que fazer quando falamos de evolução espiritual. Seguir o exemplo dos mais evoluídos e ajudar os menos evoluídos nas suas jornadas. Percebam, se hoje nós destruímos a natureza, maltratamos os animais, simplesmente porque ainda não despertamos para perceber o nosso propósito e o nosso papel na natureza, não é difícil imaginarmos que um dia, pela lei kármica e evolutiva, teremos de retribuir aos animais todo o mal que estamos causando. A hierarquia do universo, a hierarquia espiritual,
ela se autoestimula para expandir as consciências todas, em todos os níveis evolutivos. Nós, humanos, ajudamos os anjos a evoluir toda vez que nós temos atitudes de mudança e que deixamos a influência deles nos afetar. E eles, ao mesmo tempo, nos auxiliam, nos ajudando a expandir a nossa consciência. Com os animais é a mesma coisa. Nós ajudamos eles a evoluir e eles também nos ajudam a evoluir. A evolução é sempre um caminho de mão dupla, mesmo entre os, em tese, mais evoluídos e os menos evoluídos. Um depende do outro para que todos subam sempre. Um dia o ser humano vai compreender o seu papel e passar a ser o protetor número 1 da natureza. E todas essas almas animais, que hoje dão sua vida por nós, nós daremos a nossa vida espiritual por eles, na forma de trabalho, de caridade, de fraternidade, ajudando-os a crescer, evoluir, superar obstáculos, transformarem-se um dia também em humanos. Será que algo parecido já aconteceu também com aqueles anjos de luz que hoje tanto incansavelmente nos ajudam aqui nesse planeta? Será que um dia, em um passado distante, eles também não se aproveitaram de nossa inferioridade mental para tirar proveito de nós? Na escala evolutiva e espiritual, nós sempre aprendemos, não apenas com aqueles que estão acima, como também com aqueles que estão abaixo. E os animais estão aí para nos ensinar. Eles nos ajudam a despertar nossa consciência. Esse é o papel deles em relação a nós. O carinho deles, a beleza deles, o amor deles, a fidelidade, a paz, o equilíbrio, o respirar deles, também a agonia deles diante de nossos demandos. Tudo isso nos ajuda a despertar a nossa consciência para o que verdadeiramente somos, ou deveríamos ser em relação a eles. E assim, usando deles como nosso próprio espelho, nós crescemos. Nós nos tornamos melhores graças a eles. E um dia nós vamos retribuir isso com muito amor no coração, com muita dedicação, todo o bem que eles nos fazem todos os dias e continuam nos fazendo, entregando suas vidas e inocências aos nossos desejos e prazeres, aos nossos atos insanos de defesa do nosso medo constante que ainda sentimos dentro de nós, como animais que somos. Em breve abandonaremos esse medo e vamos rever nossos propósitos espirituais e vamos viver um planeta de regeneração, onde muitos aprendizados maravilhosos nos aguardam. Então, desde hoje, vamos cuidar de amar mais esses nossos maravilhosos e amorosos companheiros que são os animais. Porque a maior responsabilidade da alma começa justamente no estágio de evolução da humanidade, porque é quando o nosso intelecto mais avançado passa a ter conhecimento maior e, portanto, passa a ser dotado da possibilidade de opção, de escolha, de livre-arbítrio. Vamos usar sabiamente esse livre-arbítrio frente a esses maravilhosos seres que nos ajudam aqui nessa natureza. Um forte abraço a todos, muita luz e até já.